No fim de semana, tivemos eleições legislativas na província de Buenos Aires, na Argentina. Eleição que renova 23 cadeiras no Senado, 46 na Câmara dos Deputados da legislatura provincial. E, de acordo com os resultados, o peronismo de centro-esquerda obteve 47% dos votos, contra 33,8% da aliança apoiada por Javier Milei. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o professor Javier Alberto Vadell, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais, coordenador da especialização em China Contemporânea da PUC de Minas Gerais. Professor Javier, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Professor, qual é o significado, a importância dessa eleição provincial em Buenos Aires para que nós tenhamos aqui no Brasil a noção do que isso significa do ponto de vista ali de destinos políticos do país? Bom, a eleição da província de Buenos Aires, a maior da Argentina, em população e em território, foi crucial, porque foi sendo criada pela mídia, pelas forças políticas, como um teste crucial para as eleições legislativas agora de finais de outubro, né, nacionais. Embora estavam se escolhendo, para que a população saiba, senadores e deputados provinciais. Na Argentina, cada província tem sua constituição. Algumas são unicamerais, outras são bicamerais. A província da minha origem, né, Santa Fé, é bicameral, mas é diferente de Buenos Aires. Sistema de eleição em Buenos Aires são 8 distritos, grandes distritos, ok? Então, todos esses acontecimentos, a economia não está indo muito bem para a população. E os casos de corrupção dentro do governo Milei aceleraram também né, um processo de desgaste da Libertad Avança, brigas internas também, que se apresentou basicamente junto com as forças do PRO, em alguns, que era o partido de Macri, né? Em outros casos, não, houve fragmentação. E o sistema, para terminar, eleitoral da província de Buenos Aires não é o sistema DONT proporcional. É outro sistema no qual contempla, a partir de um coeficiente eleitoral, um piso mínimo, né, a eleição de uma terceira força. Então, teve aí uma desagregação também nesses setores da direita, da extrema-direita e da centro-direita. A partir de agora, professor, o que se pode esperar, então, depois dessa eleição provincial, a próxima eleição, que vai ser uma eleição já no âmbito maior? Qual que é a expectativa a partir do que aconteceu nesse fim de semana? A minha expectativa a partir de hoje, eu acho que vai ter uma eleição muito complicada ao governo, tá? A menos que tenhamos uma virada muito grande. Porque eu acho que os casos de corrupção envolvendo a irmã de Milei, Karina, e o grupo nuclear perto do Milei são muito graves, sabe? Muito graves, afetam a população, afetaram sobretudo os setores de corte de gastos, que são aposentados, o sistema e o sistema de discapacitados, né? Que foram os maiores cortes, né? Então, eu acho que aí vai ter um impacto muito grande. No caso de Buenos Aires, temos o governador de Buenos Aires, que é Axel Kicillof, que é a figura que sobressai, preponderante, inclusive presidenciável, daqui a 2 anos. Então, é uma figura que está crescendo em popularidade e em expectativa dentro das forças peronistas, que conhecendo a história, meu país e tudo isso do peronismo, quando você acha que está morto, eles voltam, se aglutinam, fecham em torno de uma liderança forte. Então, eu acho que para o governo vai ser muito complicado, sabe, Cássia? A tua pergunta é muito pertinente, porque eu não vejo saída. A fala de Milei ontem foi interessante, falou que vai aprofundar todas as mudanças que está fazendo. Não abriu brecha para, reconhecendo a derrota, não abriu brecha para muito diálogo. Então, isso não é bom, né? Nesse contexto. É a minha percepção, tá? A despeito dele ter feito essa declaração que não vai alterar a política de governo diante da derrota que teve,
É possível que ele faça algum tipo de concessão em busca deste apoio perdido? Não sei se ele pessoalmente, Milton, mas talvez o grupo que está cercando ele, mas os políticos mais experientes, porque os novos são muito rústicos na política, até ignorantes politicamente. Não é uma fala, sai de dentro deles, né? Essa fala. Então, os mais experientes podem ir articulando, inclusive com o ex-presidente Macri, que ele está fora de cena agora, né? E os áudios que surgiram dos casos de corrupção, né? Que parece que tem mais ainda, e alguém deve estar guardando isso para o momento. Eu não sei de onde saíram, né? Mas tem todo um sistema muito amador de inteligência interna, né? Então, eu não sei como... Francos é o grande articulador, né? Que é de um partido menor, mas que apoia a Libertad Avança, que é um político de mais experiência, que talvez possa fazer alguma articulação dentro, né? Mas a perspectiva não é muito boa, né? No curto prazo, não é boa para o governo e a economia não está indo bem. Vamos ver como abrem os mercados hoje, porque não é um problema de que a política disparou a economia já não estava indo bem, né? Então, isso pode acelerar uma crise de fuga de capitais, né? O ministro da Economia está ausente, né? E alguns falam desde dentro do governo que o ministro da Economia vai sair do governo, né? O Caputo. Então, muita instabilidade, sabe, o Milton? Pelo que estou observando aqui e meus contatos dentro da Argentina. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse nome que o senhor mencionou, do governador da província de Buenos Aires, que a partir dessas eleições provinciais acabou aí se cacifando para talvez se tornar um nome nas próximas eleições presidenciais. Quem é esse candidato, esse potencial candidato, digamos assim? Sim, Axel Kicillof foi ministro da Economia na presidência da Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente se apresentou como candidato a governador por Buenos Aires, uma batata quente, complicado, né? Porque Buenos Aires é muito complexo. E ele ganhou as eleições. Na disputa, a última disputa, que ganhou Milei a presidência, teve eleições a governador e ele foi reeleito. Ou seja, ele é a figura da oposição hoje com mais cacife político desde a eleição de Milei, quando perde Massa a presidência. Então, ele é reeleito governador de Buenos Aires e começou a virar ele. Ele é um acadêmico, publicou, está no círculo acadêmico. Milei é um falso acadêmico. Ele não é conhecido na academia. Ele fala de teorias econômicas, ele fala de um Nobel de Israel que ganhou, que não é uma ajuda, mas não é prêmio reconhecido. Eu sou um acadêmico de um círculo acadêmico de outra área. Então, o círculo acadêmico se conhece. Ele não é. E Kicillof se dedicou à política depois. Eles têm livros publicados sobre Keynes muito interessantes. E aí tem uma disputa, são da mesma idade, mais ou menos, cinquentones. Estão na confrontação ideológica. É interessante isso, observar. Um defende Hayek, Mises, etc. Outro é um keynesiano, ok? Mas Kicillof nunca partiu para agressão verbal em nenhum momento, manteve sempre essa calma, e isso acho que também fortaleceu perante uma situação de polarização que no Brasil existe, né? Na qual a extrema-direita, via redes sociais, partiu para agressões verbais, pessoais muito graves, né? Inclusive recentemente entre eles. É uma coisa muito interessante. Daria para mais, mas... então, Kicillof se manteve uma postura mais austera nesse sentido e respeitosa com críticas. E, bom, todos esses sucessos de corrupção que surgiram agora, né, fortaleceram ainda mais a figura. O que mais corria risco nessa eleição, para que a população, para que os ouvintes tenham muito claro, era o Partido Peronista, a Força Pátria, nesse caso, né? Porque estava colocando em jogo mais senadores e deputados provinciais. Ganhou nos dois, ganhou senadores e ganhou deputados. Então foi muito forte a derrota para o governo. Eu não sei como vão processar, desculpa, Milton. Não sei imagina. como vão processar essa derrota.
Perfeito. Professor Javier Vadello, eu quero agradecer a sua análise aqui, sua gentileza de nos situar diante desse cenário político que vive a Argentina, inclusive com estas eleições legislativas na província de Buenos Aires, pela importância que tem no país. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia e atentos para outubro, finais de outubro, eleições nacionais. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais e também coordenador da especialização em China Contemporânea, Javier Alberto Vadello, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h47.